Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aos irmãos que nos assistem. Estamos aqui para mais um trabalho do Centro Espírita Equilíbrio, da cidade de Matão, onde hoje tentaremos abordar o importante tema dos 10 mandamentos. Hoje procuraremos compreender um pouco do significado de cada um dos mandamentos de Deus. Falamos direto e muitas vezes sobre as leis divinas, mas agora vamos tentar interpretá-las de fato. Lembrando que não há uma única interpretação para as leis de Deus, porque nós somos ainda muito falhos, né? Deus, diante da sua inteligência suprema universal, ele nos deu as leis, mas cabe a nós interpretá-las de acordo com a nossa consciência e, se possível, deixando de lado a nossa conveniência. A primeira lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. O que Deus quis dizer com esta lei? Deus, sendo a inteligência suprema universal, deve ser o foco do nosso amor. Por mais que nós possamos amar a nossa família, amar os nossos familiares, amar os nossos amigos, amar as nossas coisas, Deus tem que estar acima disso tudo. É Deus que nos deu a oportunidade de existir na Terra. É Deus que nos deu a oportunidade de vivenciar as experiências da matéria e as fora dela também. E é através de Deus que nós conseguiremos a nossa evolução. Amar a Deus não está simplesmente em demonstrar amor a Deus indo em uma missa, indo em um centro ou indo em um culto. Amar a Deus está em exemplificar as suas leis, está em vivenciar a sua caridade, está em usar todas as ferramentas que Ele nos deu para construir um mundo melhor. Amar a Deus, portanto, não é tão fácil quanto parece. Nós temos momentos em que demonstramos o nosso amor a Deus através das nossas atitudes. E temos também momentos em que não demonstramos. Então, precisamos trabalhar muito esta primeira lei. Lembrando que, quando Jesus veio à Terra, ele exemplificou todas as leis, basicamente com a primeira e um pouquinho mais. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, Jesus já mostrou a grandeza e o poder desta lei. O segundo mandamento é não tomar o seu nome em vão. Isso já cabe a um outro cenário de discussão. Quando falamos em utilizar o nome de Deus em vão, estamos falando em tantas vezes em que a humanidade utiliza o nome de Deus para vangloriar-se em seu ego, para sustentar o seu orgulho ou até mesmo para ganhos financeiros. Isso é uma falta muito séria, brincar com a fé dos seus irmãos, utilizar a fé dos irmãos para vantagens próprias, sejam de fins materiais ou de fins egocêntricos, orgulhosos, enfim, não é o caminho. Temos e precisamos utilizar o nome de Deus para propagar o amor, utilizar o nome de Deus para construir, e jamais em vão, jamais para persuadir. Quando pegamos a história da humanidade, estamos falando de diversas vezes em que ela utilizou o nome de Deus para vantagens próprias. Estamos falando de diversas situações que ocorreram e ainda ocorrem, em que utiliza-se a fé da massa, a fé da população, a fé da maioria, para conseguir os seus próprios interesses. Ai daquele que praticar esta calúnia, Ai daquele que realizar esta prática utilizando do que há mais de sagrado em seus irmãos para ganhos próprios. A terceira lei de Deus, ela é bastante interessante. Ela fala em guardar domingos ou sábados, dependendo de festa, Ou seja, dedicar um dia a Deus. Um dia da semana deve ser dedicado a Deus. Mas quando vamos interpretar de fato esta lei, podemos alegorizar o tempo que nós dedicamos a Deus. Não necessariamente no sábado ou no domingo, mas qual é o tempo que nós dedicamos a Deus? Nós temos momentos em que nós estamos em oração, em prece, em reflexão. Nós temos momentos em que nós dedicamos a caridade despretensiosa,
auxiliar o próximo, principalmente aqueles que não necessariamente estão no nosso âmbito sanguíneo ou familiar, nós conseguimos enxergar nos nossos irmãos o amor em que enxergamos em nossos familiares, né? Então, nós estamos guardando um dia para dedicar a Deus, essa é uma lei dele. E quando dizemos que precisamos fazer isso, é porque, com certeza absoluta, nós precisamos muito mais de Deus do que Ele precisa de nós. Portanto, a dedicação deveria ser ainda maior. Quando falamos na quarta lei de Deus, honra o teu pai e a tua mãe, né? Honrar pai e mãe. Uma lei bastante importante. Deus nos deu o pai e a mãe como principais tutores para nos fazer crescer, evoluir e guiar os nossos caminhos na terra. Honrá-los é uma obrigação divina. Honrá-los é uma necessidade. Respeitar o pai, respeitar a mãe, seguir a sua condução, aprender com os seus exemplos e procurar sempre fazer de tudo para orgulhá-los no bom sentido, para deixá-los cada vez mais felizes das escolhas que você fez. Não existe um amor mais sublime, mais verdadeiro e mais intenso do que o amor de pai e de mãe. Aqueles que não sentiram ainda na Terra, certamente sentirão nas suas próximas encarnações e entenderão, né, o que é o amor de pai e de mãe. Nós precisamos sempre honrar, faz parte da lei divina e faz parte também da nossa consciência. Por consequência, não matarás. Uma lei bastante também relevante, entretanto que não pode ser tida apenas na interpretação de matar, de tirar a vida. Essa é uma das interpretações. É claro que não devemos tirar a vida dos nossos irmãos, mas quantas pessoas que nós matamos através das nossas palavras? Quantas pessoas nós matamos através das nossas atitudes? O homicídio, seja ele culposo ou doloso, ele acontece através de diversas formas. E praticá-lo, né, levar a pessoa à morte, seja do seu ânimo, seja da sua vida, é certamente quebrar uma importante lei de Deus que nos leva à estagnação. Não pecar contra a castidade. Estamos falando de um mundo em que a maioria dos jovens que aqui chegam e a grande parte dos que já estão estabelecidos focam na sexualização exacerbada, a sexualização em que não tem equilíbrio, em que não tem necessariamente um laço afetivo. Essa sexualização exacerbada leva a quebrar outras leis de Deus por consequência. Outro ponto importante das leis divinas é que elas estão interligadas. Então, quando eu peco contra a castidade, quando eu pratico relações sexuais de forma descontrolada, exacerbada, sem um critério, sem um equilíbrio, eu estou também promovendo outras quebras de leis divinas, além de não preservar aquilo que Deus me deu como principal motivo de reprodução ou de sustentação do meu matrimônio. Então, isso sim também é quebrar uma lei divina. Não furtar. Quando falamos em não furtar, estamos falando em não tirar aquilo que é do outro, aquilo que o outro conquistou. Não roubar, não furtar, enfim, não usufruir do bem que o outro conquistou. Não devemos furtar coisas materiais, não devemos furtar ideias, não devemos furtar pensamentos, enfim, devemos criar a nossa própria trajetória e ter dentro de nós a nossa própria trajetória baseada em Deus. Não precisamos adquirir aquilo que é do próximo se viemos com a capacidade de adquirir por conta própria. Não levantar falso testemunho. Uma das leis divinas mais quebradas da humanidade, né? Quando falamos em não levantar falso testemunho, podemos falar não julgar também o próximo, né? Não falar do próximo, não fazer calúnia, difamação, fofoca, enfim. Nos termos modernos, nós temos diversas questões a serem mencionadas neste âmbito e vemos isso sendo quebrado o tempo todo.
Não julgar os nossos irmãos é despertar dentro de nós a humildade necessária para compreender que somos falhos e não devemos julgar aquilo que ou fizemos ou certamente faremos. Os nossos irmãos merecem o nosso exemplo, merecem a nossa condução e não o nosso julgamento. Então, para não quebrarmos essa lei divina, é necessário despertarmos dentro de nós a humildade para poder, assim, solidificar cada vez mais o ato de não julgar, de não levantar falso testemunho. Não desejar ou não cobiçar a mulher do próximo. Essa lei, ela não serve apenas do homem para a mulher, também serve da mulher para o homem, enfim. O que isso significa é não desejar aquilo que o outro possui, aquilo que o outro usufrui, não quebrar a família ou o relacionamento do próximo por um desejo momentâneo. Essa é uma lei que faz sentido em toda a história da humanidade, né? Ela preserva o sacramento, né, do casamento em sua forma mais sagrada. Ela preserva os relacionamentos, mantendo a fidelidade como principal laço. Lembrando que quando quebramos a confiança do nosso parceiro ou da nossa parceira, nós estamos necessariamente quebrando a confiança para com Deus. O matrimônio nunca mais será o mesmo, o relacionamento nunca mais será o mesmo. Então, é muito importante nós preservarmos essa importante lei de Deus e mantermos este crime de pensamento em controle, né? Lembrando que o cobiçar não necessariamente está em cobiçar e materializar, mas sim em apenas pensar. Então, este pecado de pensamento deve ser sempre controlado para que possamos, assim, manter a nossa sanidade mental em dia também. E a última lei de Deus, a 10ª, né? É não cobiçar as coisas alheias. Então, não apenas a mulher do próximo, como aquilo que os outros possuem. Vai contra a inveja da humanidade, vai contra tudo aquilo que é a porta larga da conquista, querer aquilo que o outro lutou para conseguir e não querer lutar para conseguir o próprio. Não cobiçar as coisas alheias e, digo mais, conseguir contentar-se com aquilo que os outros conquistaram através do seu esforço e através da sua dedicação. Vamos lembrar que falamos aqui de 10 leis divinas que foram dadas a Moisés em uma tábua de pedra, né? Há mais de 4.000 anos, né? Essas leis, elas percorreram diversas épocas da humanidade e até hoje, mesmo depois de 4.000 anos, mais de 4.000 anos depois em que elas foram lançadas na Terra, e ainda tendo o reforço de 2.000 anos atrás do nosso grande mestre Jesus, em exemplificando todas elas na matéria, né? Nós ainda temos muita dificuldade e a quebramos o tempo todo. Não quebrar essas leis de Deus é seguir o caminho da bondade, da evolução, da prosperidade e de tudo aquilo que nos leva a uma evolução sólida. Agradeço a Deus por essa oportunidade e despeço dos irmãos na mais pura paz. Muito obrigado.